Chegando aqui na parte dos psicólogos, dos profissionais da área da saúde, psiquiatra, terapeutas, enfim, aqueles que trabalham com a saúde mental das pessoas e como esses profissionais podem utilizar a IA para ajudar a nossa prática, o nosso trabalho, tá? Então, primeiro, a IA ela tem uma funcionalidade muito boa para criar posts e materiais educativos para redes sociais. A gente sabe que existe uma grande necessidade hoje, minha e tua, de estar presente na rede social, de gerar conteúdos, de gerar informações, de produzir informações. É claro que no decorrer da carreira, o esperado é que cada um de nós possamos desenvolver aí planos que sejam planos de marketing, que nós possamos ter um suporte, que nós possamos ter pessoas nos auxiliando, mas nós sabemos que todos nós temos que iniciar. E o início é sempre nós ali, né, correndo como podemos para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, a IA hoje ela tem uma grande eficiência para você que precisa colocar conteúdos na internet educativos sobre temas dentro da tua área da saúde mental, sobre temas, informações preventivas, você que quer falar de ansiedade, de depressão, de TDAH, de bipolaridade, seja qual for o assunto, dentro da IA você consegue produzir esses posts. Isso é muito legal, porque além de conseguir produzir os textos, você consegue produzir a legenda para você colocar a tua postagem lá na internet, você consegue produzir a imagem para você colocar lá na internet. Então, isso vai te ajudando no seu dia a dia, pelo menos para você ir iniciando esse contato com as redes sociais, que para nós é muito importante, é muito necessário. Além de ser necessário como uma forma de marketing para mim e para você, é importante também para a população, para que as pessoas tenham cada vez mais acesso ao nosso trabalho, cada vez mais acesso à informação, cada vez mais conhecimento, cada vez mais as pessoas desconstruam as resistências sobre o trabalho dos profissionais da área da saúde mental, entendam que o nosso trabalho não é um trabalho que vem para tratar apenas os quadros patológicos, apesar, é óbvio, de termos também essa função, mas que nós também estamos aqui para melhorar o dia a dia, a saúde e o bem-estar cotidiano das pessoas, para prevenir, para evitar o mal-estar. Então, existem várias coisas que nós fazemos e que as pessoas não conhecem. E a IA pode ser um grande aliado meu e teu, para que nós façamos a divulgação disso. Uma outra funcionalidade muito legal e muito importante para mim e para você, que gasta muito nosso tempo, vocês que são alunos vão saber muito bem do que eu estou falando. Aqueles muitos e muitos e muitos relatórios que vocês precisam fazer durante o período de estágio na faculdade. Esses relatórios, eles levam muito tempo, e eles realmente são importantes para a prática de vocês. Vocês precisam fazer, vocês precisam ter esses relatórios organizados, e através da IA vocês podem fazer, e podem fazer não como uma forma de terceirizar, de passar para a IA o trabalho de vocês, mas como uma forma de aprender a fazer esses relatórios da melhor forma possível. Melhorar a escrita de vocês, porque todas as vezes que você vai passando as informações para a IA, ela vai construindo o texto, você vai lendo o que foi feito, você também, através da leitura, você vai aprendendo e aperfeiçoando a tua escrita. Isso é um fato. A gente aprende a escrever lendo. É inevitável, né? Uma boa escrita depende do hábito de leitura, depende do exercício de ver o feito, para que nós possamos, então, aprender e aperfeiçoar as nossas técnicas. Os relatórios, os encaminhamentos, então, você que já é psicólogo, quando você precisa fazer ali um relatório do teu paciente, um encaminhamento para o psiquiatra, além de você conseguir fazer todo um relatório
dentro daquilo que você precisa falar para o psiquiatra, a IA ainda contribui com você, trazendo sugestões de coisas que você pode também falar para o psiquiatra, usando aí um banco enorme de dados que ela tem de outros relatórios que ela consegue consultar. Então, você consegue usar essa IA, essa inteligência para isso. Eu vou mostrar alguns modelos práticos para vocês, mas passando aqui por cima, tá? Organizar os dados dos atendimentos, gerando gráficos para supervisão. Então, vocês conseguem fazer também dentro da IA. Simular casos clínicos e treinar atendimentos. Isso é muito importante. A gente consegue, através desse recurso, dessa tecnologia, colocar lá, por exemplo, em um chat, em uma conversa ali, a gente consegue colocar um paciente chegando no nosso consultório, esse seria o texto, tá? Estou recebendo um paciente no meu consultório, o paciente tem X anos, o paciente é um homem de idade tal, que vem trazendo a reclamação tal, ou a queixa tal, ou a demanda tal, e aí você pode usar o termo que você preferir de acordo com o nível, né, de atuação que você está, se você é aluno ou já é formado, e aí você vai colocar esse indivíduo, ele tem escolaridade X, tudo aquilo que você consegue coletar antes do atendimento, você já pode colocar ali no chat. O chat já vai te preparar para um primeiro encontro com o teu paciente. Antes mesmo de você conhecer o teu paciente, você já estará melhor preparado para recebê-lo para o primeiro encontro. Então, você pode pegar o hábito de fazer simulações. Você que é estudante, pode pegar o hábito, através da internet, da inteligência artificial, de pegar situações que as pessoas contam para você, ou que você vê acontecendo com os próximos da tua vida, e você começar a colocar situações lá dentro de um chat. Cria e coloca lá, simulação, né? Deixa lá, como simulação no chat. E aí, situação tal, a pessoa contou que aconteceu tal coisa com ela chegou na terapia e ela falou que está passando por isso, está passando por aquilo, de acordo com a teoria junguiana, o que pode estar acontecendo com esse paciente? O chat vai trazer para você. De acordo com a teoria cognitivo-comportamental, o que pode estar acontecendo com esse paciente? Então, você pode pegar uma mesma história que você colocou ali, a título de estudo, gente, para que você possa treinar, para que você possa exercitar a tua prática. Então, você coloca e vem perguntando por várias teorias, por várias abordagens. Outra coisa muito importante da inteligência artificial, a gente pode estudar muito com a IA. Você pode colocar ali o autor, você pode colocar obras de um autor, você pode colocar ali capítulos de livro, você pode colocar publicações e depois vir perguntando ali para a IA qual é a ideia central que esse autor defende, quais os princípios dessa teoria, como essa teoria se construiu. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos que eu acho interessantíssimo, que acrescenta muito para o campo de desenvolvimento de vocês, e meu também, eu faço isso, é a gente pedir para o chat trazer ali uma história da vida de determinados autores. Eu acho muito interessante quando você pede, porque é óbvio, ele não tem essas informações de todos os autores que a gente lê, mas de alguns autores clássicos, alguns autores históricos dentro da nossa área, tem muita informação na internet. Então, ele consegue fazer ali, né, reunir esses dados e trazer para a gente. Tudo isso é muito importante, tudo isso nos faz evoluir como profissionais, avançar como profissionais, crescer e nos desenvolver como profissionais. Não dá para dizer que isso não é bom, né? Então, o marketing com a IA para o psicólogo, que foi o que eu acabei de falar para vocês, então vocês conseguem criar conteúdos usando a IA, conteúdos bem interessantes, tá? Criar roteiros, dizer para a IA que você quer um roteiro que impacta uma população X, uma população Y, um roteiro mais sério, um roteiro mais jovem, um roteiro mais com um apelo mais, uma linguagem mais emocional, uma linguagem mais técnica. Então, você vai dando toda essa diretriz aí, essa orientação, e a IA vai trazendo para você esses resultados, tá?
Não, a conclusão não. A conceitualização de caso. Eu acho que o maior problema que o psicólogo tem, que se você não é psicólogo, você é terapeuta, você é profissional da área da saúde, você também conceitualiza caso. Porque o que é conceitualizar o caso? É compreender o todo, a história inteira, e levantar algumas hipóteses para que você possa, então, começar a testar essas hipóteses, ok? É isso que nós fazemos. Quando nós começamos a atender o paciente, nós não temos as respostas. É impossível que um psicólogo inicie um processo terapêutico com alguém e imediatamente tenha um diagnóstico, tenha, então tá, 2, 3 sessões e eu já sei o que está acontecendo com você, isso. É claro que nós podemos ter até hipóteses que estão corretas, mas, gente, não tem mágica, porque a gente está falando de um indivíduo que, como eu venho dizendo para vocês, quem me acompanha aí no meu curso de terapia baseada em processos, vocês sabem, a gente está falando estamos falando de pessoas que não cabem dentro de um DSM, que não cabem dentro da minha concepção de vida, de mundo. Elas precisam ser vistas a partir de um todo, mas de um todo que pertence a elas. E o processo de conceitualizar o caso, ele diz respeito a tentar compreender e juntar esse todo que perpassa pela vida dessa pessoa, até o momento que você possa ir juntando, montando um quebra-cabeça, construindo algumas hipóteses, aplicando algumas intervenções e mensurando se essas intervenções que você está aplicando, medindo se essas intervenções que você está aplicando, elas estão sendo eficientes, para que você possa, então, saber se o que você está fazendo com o teu paciente realmente está alcançando os objetivos terapêuticos que vocês traçaram ali no início. Isso eu percebo que para o psicólogo, para o estudante, é um grande desafio. E a IA, ela tem, assim, uma funcionalidade excelente no processo de conceitualização de caso. E para que a IA possa conceitualizar um caso para você, é necessário que você siga aí um padrão, ok? O que você precisa, então, para conceitualizar um caso? Primeira coisa, você precisa colocar na IA os dados básicos do seu paciente, que você pode, obviamente, trocar nome para manter, né, o sigilo, a privacidade do indivíduo, e até porque você está usando um aplicativo, uma ferramenta, então você não vai colocar ali quem é a pessoa, mas você não pode mudar as informações relevantes. Ou seja, você não pode dizer que o homem é mulher, você não pode dizer que o que tem 30 tem 40, tá? Você não pode dizer que o médico é dentista, esse tipo de informação você não pode mudar, tá? Então, crie um nome, coloque essas informações, idade, gênero, profissão. Se você achar relevante, você pode colocar também coisas como casado, mora com, por exemplo, um homem, 30 anos, casado há 2 anos, mora com a esposa e um filho de 3 anos, um filho com diagnóstico, por exemplo, de TDAH. Que mais que você pode colocar? Você pode colocar a profissão, você pode dizer que ele é médico, você pode, junto com a informação de que ele é médico, você pode dizer que ele trabalha X dias por semana. Então, você pode, ao dizer que ele é médico, dizer que ele tem 2 empregos, trabalha em 2 hospitais e tem apenas uma folga por semana, contabilizando esses 2 empregos. E por que tudo isso é importante? Porque quando a gente vai conceitualizar um caso, quando a gente vai compreender uma demanda de alguém, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores que fazem diferença ao pensar num problema que eu estou vivenciando. Porque, pensem, o indivíduo é médico, ele trabalha 12 por 36, é uma coisa. O indivíduo é médico, atualmente, ou há 1 ano, 2 anos, ele vem trabalhando em 2 hospitais. Ele trabalha em 2 empregos. E aí, semanalmente, ele tem apenas uma folga. E entre os hospitais, ele tem aí 2 horas apenas que ele dorme. Já mudou o cenário de compreender o problema, a demanda, o caso.
talvez um conflito conjugal, talvez um conflito no ambiente de trabalho, tudo muda quando você entende o todo. Então, a IA precisa saber deste todo. E se você não for usar a IA e você for conceitualizar o caso, você também precisa saber desse todo. Às vezes o aluno, quando eu estou dando supervisão, eu falo assim para ele, é casado. Ele fala para mim assim, meu paciente é casado. Aí eu falo, há quanto tempo? Não sei. Eu falo, é o primeiro casamento? Não sei. Então, eu sempre falo, na anamnese, a pergunta é casado? Mas você não precisa se limitar a essa resposta. Porque, assim, é casado, mas é casado há quanto tempo? É o primeiro casamento? Se a pessoa fala, não, estou no segundo casamento. Tá, o primeiro acabou há quanto tempo? Acabou por quê? Você ficou quantos anos? Tudo isso faz parte da mesma pergunta, tudo isso faz parte da mesma situação. E a gente precisa compreender esse todo, ok? Então, a IA precisa receber essa informação para te entregar uma conceitualização de caso extremamente assertiva. A queixa principal. Por que essa pessoa procurou a terapia? Se ela disse para você que ela procurou a terapia só porque fazer terapia é legal, ou porque alguém falou para ela procurar, então você pode mudar um pouquinho, né, a pergunta. Você pode tentar entender se na vida daquela pessoa tem alguma coisa que incomoda ela. Tá? Então, tudo bem, você procurou a terapia porque é legal, ou porque alguém disse para você vir, mas esquece tudo isso. Já que você está aqui, tem alguma coisa na sua vida que te incomoda? Tem alguma coisa... não tem nada que me incomoda, porque tem paciente que faz isso com a gente, né? Já passei várias vezes essa situação. Tá, tudo bem, não tem nada que te incomode. Então tá, então tem alguma coisa, das tantas coisas maravilhosas que você vive, que você gostaria que fosse ainda melhor? Aí pronto, aí a gente acha alguma coisa, tá? Há quanto tempo essa situação, esse incômodo acontece? Então, a gente também precisa colocar isso. Sintomas e comportamentos, tá? Então, quais os sintomas predominam? O que essa pessoa tem mais? A gente precisa colocar lá. Tudo isso, gente, você vai colocar no mesmo chat. Então, você vai iniciar o chat dizendo: chat, preciso fazer uma conceitualização de caso a partir da terapia X. Aqui você colocaria, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Seguem informações. Pronto. Então, fulano, tantos anos de idade, papapá, papapá, papapá. A queixa principal é tal. Essa queixa, dentro dessa queixa principal, o que mais incomoda a pessoa é tal coisa. Há tanto tempo isso vem acontecendo. Os sintomas que essa pessoa relatou para mim, que são os mais presentes na vida dela, são, por exemplo, tá? Tristeza, insônia. A pessoa disse que ela tem muitas dificuldades para dormir, ela não consegue, ela deita, fica rolando na cama de um lado para o outro, não consegue dormir. Diante de tudo isso que está acontecendo com ela relatou que ela vem discutindo muito com as pessoas, que ela está muito irritada, que ela chora muito, que ela tem calafrios, que ela tem tremedeira, que ela tem sudorese no meio do dia, sintomas físicos, sintomas comportamentais, eu vou descrevendo. Tudo isso num texto só. Depois eu vou colocar quais os gatilhos, né? Então, teve algum evento recente que aconteceu na vida dessa pessoa, alguma coisa que ela te contou? Essa conceitualização você não precisa fazer no primeiro encontro, tá? O indicado é que você não faça no primeiro encontro, é que você já tenha aí pelo menos umas 3 sessões, 4 sessões com o seu paciente para você conceitualizar o caso. Então, depois de 4 sessões, talvez algumas dessas coisas você nem vai perguntar, você mesmo já vai observar, você mesmo já vai entender o que está acontecendo com o paciente. Então, existem coisas assim, por exemplo, aí a pessoa ainda relata que há mais ou menos 1 ano ela passou por um assalto, nesse assalto aconteceu tal coisa, ela vivenciou tal situação e ela ficou muito mal com aquilo. Pronto. Fatores, né, gatilhos que ela tem. Histórico. Aí você vai trazer o histórico da vida da pessoa.
experiências passadas marcantes, traumas que são relevantes, padrões familiares. Então, aqui você vai trazer, né, se outras pessoas da família passam ou já passaram pela mesma coisa que a pessoa está relatando, se for, por exemplo, um caso de depressão, se for um caso de ansiedade, se for uma outra patologia, então, tem mais algum caso assim na família. Ah, eu sou uma pessoa que não gosto de conversar com ninguém, que vivo trancada dentro de casa, mas alguém na tua família também é assim, como que são seus pais? Então, você vai buscar aí todo um histórico. Quando a gente fala de histórico, também é interessante a gente pensar que a gente não está falando só do histórico no sentido de relação da pessoa com a família, sabe? Da questão dos pais, da questão da relação com a mãe, com o pai. A gente também está falando, gente, do histórico, da história do problema, da evolução da queixa, de quando isso começou e desde que começou até agora, como tudo isso se desenvolveu, qual é a história que tudo isso tem? É bem importante a gente falar isso também, tá? As crenças centrais, os pensamentos automáticos, tá? Então, isso é legal que você já tenha feito pelo menos um pouco de registro de pensamento automático para o teu paciente, mas se você não tiver, não tem problema, o chat vai te entregar. Se você colocar pelo menos uns 2 relatórios de sessão que você fez, o chat traz para você a lista de pensamentos automáticos. As emoções envolvidas que você percebe que tem aquelas que o paciente te conta e aquelas que você também percebe. Você percebe raiva, você percebe medo, você percebe culpa, vergonha na fala dele. Então, você vai colocar. Paciente apresenta comportamentos de raiva, de ira. Na fala dele está presente muita culpa, muito medo, papapá. Você vai relatando tudo isso, tá? Consequências e manutenção. Então, tudo isso que ele está relatando para você, quais as consequências que tudo isso vem trazendo na vida dele? E como ele vem mantendo tudo isso? Os pontos fortes, né? Quais os pontos positivos da pessoa, quais as habilidades que ela tem, quais as redes de apoio com as quais ela conta, quem é presente na vida dela, com quem ela tem alguém, ela não tem, ela participa de algum grupo, ela não participa, os objetivos com a terapia, o que essa pessoa quer alcançar com o processo terapêutico, para onde você quer levá-la, qual é o teu objetivo também. Colocou tudo isso no chat, ele vai entregar para você pronta uma conceitualização de caso. Pronta, inteirinha, com tudo que você precisa para você entender o que está acontecendo com o seu paciente. E isso, gente, é muito eficiente. Mas percebam, isso só vai acontecer porque vocês escreveram todas essas informações de forma correta. Se você não escrever, se você não colocar tudo isso dentro do mesmo chat, não adianta você esperar que o chat te entregue uma conceitualização correta. Eu percebo que às vezes a pessoa vai lá e pede para o chat, conceitualiza um caso para mim, e coloca lá escrito algumas coisinhas sobre o paciente, algumas informações sobre o paciente, ou talvez até alguns relatórios do atendimento. Não dá conta. Para você fazer conceitualização pela IA, você precisa dar para ela essas informações. E se você tiver dúvidas sobre o que colocar no prompt, você pode perguntar para a IA. Você precisa de mais alguma informação sobre esse paciente para me entregar a conceitualização cognitiva? E aí você pode pedir essa conceitualização para que ela te entregue em arquivo já fechado, em arquivo de Word, em arquivo de PDF, já te entregue como tabela, tá? Então, já tem várias possibilidades dessa conceitualização, ela já chegar para você de um jeito pronto para você utilizar. Pronto realmente para que você possa fazer ali o encaminhamento do processo terapêutico. Outra coisa que você pode fazer também pela IA, depois de ter feito a conceitualização de caso, você pode pedir também sugestões de intervenções, de técnicas que você pode aplicar
dentro de uma determinada abordagem que você trabalhe, que possam dar conta de lidar com algumas coisas que você está identificando no teu paciente. Isso também é muito importante, muito eficiente, muito útil para a gente, para que a gente possa ter aí um certo suporte. E aí, né, Iago, eu falo para você, por que será que isso é tão assustador, né? Perceba que toda essa tecnologia, que toda essa funcionalidade, ela vem, sem dúvida nenhuma, nos auxiliar muito, nós que já estamos na prática clínica, principalmente na questão burocrática. Eu acredito que para o psicólogo já formado, a produção dos relatórios, dos encaminhamentos, dos laudos. Eu produzi aqui um laudo, um relatório para mostrar para vocês. Esse relatório, eu coloquei aqui um nome fictício, e aí eu trouxe ele para mostrar para vocês. Eu falei, eu vou finalizar fazendo a leitura dele, para que vocês possam entender. Não vou compartilhar ele, por ser um modelo, né, de encaminhamento psiquiátrico, então eu não vou compartilhar para vocês, mas eu quero que vocês entendam um pouco dessa potencialidade na prática de como ela funciona, tá? Um paciente que está em acompanhamento já há um bom tempo, e esse paciente, ele começou a ter algumas dificuldades com a medicação dele. Essa medicação, ela começou, de certa forma, a gerar um pouco de desconforto no paciente, e eu comecei, então, a pensar, poxa, me parece que essa medicação, ela talvez já não está mais sendo eficiente para esse paciente. Diante desse pensamento, é óbvio que a gente fica sempre um pouco preocupado em como nos comunicarmos com o psiquiatra, né? Vem sempre aquela coisa de, tá, eu vou mandar para o psiquiatra, né, o paciente, e vou dizer o quê para o psiquiatra? Ah, olha, o remédio não está fazendo efeito, troca. A gente não pode fazer isso, até porque não é a nossa área de competência. Eu tenho certeza que dentro dessa integralidade, dessa integração do trabalho entre o psicólogo e o psiquiatra, as áreas dialogam, mas elas têm as suas características que são próprias, né, de cada uma das áreas. Então, a característica, a questão da medicação não é própria da psicologia, e por isso eu não acho interessante fazer alguns tipos de recomendação. Entretanto, ainda assim muito desconfortável com a situação, eu achei por bem tentar achar uma forma de criar uma conversa com o psiquiatra do meu paciente, apesar de sempre interagir muito bem com os psiquiatras que eu tenho aí, as parcerias dos meus pacientes, mas eu queria um texto, uma conversa com o psiquiatra que fosse capaz de dar conta de fazer uma comunicação assertiva e eficiente para o paciente. E aí, então, eu usei o recurso da IA e ela montou, assim, para mim, um relatório muito interessante, eu vou ler para vocês, tá? Então, o relatório que ela construiu a partir das informações e de como eu disse para ela que eu precisava enviar. Ela começou, assim, obviamente, com toda a parte de identificação minha, da minha clínica, do próprio psiquiatra para o qual eu estava encaminhando. A IA também faz isso para você. O papel timbrado ela te entrega, tá? E já me entregou no Word. Identificação e vínculo terapêutico, então, traz o paciente, o nome do paciente, está em acompanhamento psicoterapêutico, há X tempo, desde o início apresentou suspeita do transtorno tal, e após avaliação clínica e psicológica, foi confirmado o diagnóstico do tipo tal, com CID tal, com predominância de sintomas tais. Então, tudo isso foram as informações que eu já tinha colocado, abastecido lá no meu projeto. Inicialmente, o paciente fazia uso da medicação X. Então, eu já coloco a medicação que ele usava no início da terapia, prescrita por um médico de especialidade neurologista, com o objetivo de melhorar o desempenho profissional e reduzir tal coisa.
Então, eu também coloquei ali os objetivos da medicação lá no começo. Avaliação do quadro atual, sintomas mais marcantes no paciente estão relacionados a... E aí vem toda uma descrição dos sintomas que hoje são mais marcantes, estão aparecendo, gritando, e até um tanto quanto que dificultando a vida do paciente. As queixas relacionadas a tal coisa e tal coisa são mais frequentes e são relatadas principalmente dentro do ambiente familiar. E aí eu explico um pouco dessas queixas. Após a suspensão voluntária da medicação, porque o próprio paciente parou com a medicação, houve aí, né, um aumento na gravidade dos sintomas, incluindo aí mais alguns sintomas novos que foram surgindo no decorrer do tempo. Então, aqui eu descrevo todos os sintomas e digo e discuto um pouco com o psiquiatra sobre o agravo, né, desses sintomas após uma experiência traumática que o paciente vivenciou também nos últimos tempos. Durante o processo foi observada uma exaustão emocional, especialmente diante das atividades do cotidiano, da rotina familiar e da carga de trabalho. Ele atua como tal, então eu falo da área profissional também do paciente. Tudo isso, gente, bem direcionado ali. Eu só coloquei as informações e eu coloquei em tópicos, tá? Quem redigiu todo o texto realmente foi aqui a IA. Apesar de reconhecer a importância das atividades físicas para o bem-estar do paciente, o paciente não vem conseguindo cumprir uma agenda dentro de uma programação que nós havíamos traçado. Então, os aspectos cognitivos e terapêuticos. Ele apresenta elevada capacidade cognitiva, ótimo insight sobre o seu quadro clínico, excelente adesão ao processo terapêutico, executa com serenidade as atividades propostas nas sessões, é colaborativo, maduro, comprometido com os processos, né, que propomos executar durante todas as sessões. As escalas de Beck foram aplicadas, os resultados obtidos foram tais, mostram níveis significativos de tal, e aí eu descrevo todos os resultados. Depois eu coloco assim, ó, sugestão para o acompanhamento psiquiátrico. Essa foi a parte que a IA realmente me ajudou bastante, porque foi onde estava ali a minha grande dificuldade, né? Diante do retorno dos sintomas e da situação emocional recente, recomenda-se revisão do esquema medicamentoso para a patologia X, com avaliação de possíveis alternativas ao medicamento Y, que é aquele inicial, especialmente aquelas com ação mais leve e de liberação prolongada, focadas no controle de, e aí eu coloco o que eu gostaria que fosse aí priorizado com tratamento medicamentoso, acompanhamento da queixa que o paciente traz, e aí eu relato, que pode estar associada ao luto ou à sobrecarga emocional acumulada, orientação complementar quanto à inclusão de práticas que favoreçam o bem-estar emocional, como atividades físicas regulares e estratégias de lazer e autocuidado que podem contribuir positivamente para o manejo dos sintomas e da exaustão emocional por parte deste profissional, ou seja, por parte do psiquiatra, para que ele possa fazer todo essa solicitação, né? Considerações finais, o paciente encontra-se funcional, colaborativo e comprometido com seu processo de desenvolvimento pessoal. A atuação psiquiátrica nesse momento poderá contribuir para o equilíbrio entre as esferas emocional, cognitivo e comportamental, fortalecendo o processo psicoterapêutico em andamento. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Então, gente, é uma integração do meu trabalho, do meu conhecimento, da minha expertise, é óbvio, da minha técnica como profissional, com uma ferramenta extremamente eficiente, que traz bons resultados, que bem utilizada é muito útil para o nosso dia a dia, e que com certeza vocês dominando, manejando bem, com ética, com responsabilidade, vão obter resultados incríveis na prática profissional de vocês, eu não tenho dúvida disso.